Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e esse vídeo vai dar início a uma série de vídeos de resolução de vestibulares. Eu vou começar com o vestibular da Unisa, Universidade de Santo Amaro, que aconteceu agora no meio do ano, em 2020, em meio à pandemia. Eles fizeram uma prova presencial para selecionar os alunos para o curso de medicina do segundo semestre, certo? A Unisa ela utiliza a banca da VUNESP para selecionar os seus candidatos. Então, por mais que você não seja um aluno que vá prestar a Unisa, é uma prova VUNESP. Essa é uma prova VUNESP. A gente sabe que muitas universidades utilizam essa mesma banca para selecionar os seus candidatos. É importante sempre você estar de olho, mesmo que não seja uma prova específica que você vai fazer. O vestibular da Unisa tem 4 questões discursivas de Química nos moldes da VUNESP, com item A e com item B. E eu vou começar a fazer então com vocês agora. Vamos começar aí com o exercício 1? Bora lá, vamos ler aí. Leia o texto para responder as questões 1 e 2. Um medicamento indicado como suplemento vitamínico e mineral para fortalecimento dos ossos é constituído de carbonato de cálcio, CaCO3, e vitamina D3, o colecalciferol. É comercializado na forma de comprimidos e sua bula indica a ingestão diária de um comprimido que contém 1.500 mg de carbonato de cálcio. Deixa eu grifar aqui. Então, no comprimido, a gente vai ter 1.500 mg de carbonato de cálcio, além da vitamina D3. Ao ser ingerido, o composto de cálcio reage com a solução de ácido clorídrico do estômago, formando água, dióxido de carbono, CO2, e uma solução de cloreto de cálcio, CaCl2. Analise a fórmula estrutural do colecalciferol. Veja aí, tem uma molécula orgânica que representa essa vitamina. Item A. Forneça a classificação da cadeia carbônica da molécula do colecalciferol quanto à saturação e cite o tipo de isomeria que este composto apresenta em decorrência das ligações do átomo de carbono indicado pela seta. Bem fácil esse item A, para dar uma aquecida aí na prova, não é? Bom, inicialmente ele pede para você falar se a cadeia é saturada ou se ela é insaturada, porque ele pergunta a classificação quanto à saturação. Essa cadeia ela é insaturada, porque ela tem a presença de ligações duplas entre carbonos. Vejam aí, sempre que eu tenho pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre carbonos nas moléculas orgânicas, dizemos que essa molécula tem insaturação. Consequentemente, ela é classificada como uma molécula insaturada. Quem é meu aluno sabe, não enrole, não faça o que o exercício não pede. Não precisa explicar o porquê que ela é insaturada, ele pediu só para classificar. Classificação insaturada, sem justificativa, a não ser que peça, beleza? Item ainda, ele pergunta, qual é o tipo de isomeria que essa molécula apresenta ao redor daquele carbono que tem uma setinha ali? Deixa eu destacar esse carbono então, vou fazer aqui em amarelo, ó. Esse carbono que a gente vai analisar. Olhando para a fórmula, ele está fazendo só 3 ligações, porque tem escondido aqui um hidrogênio, né? Que a gente tem que relembrar, ele está ali também. São 4 ligações que o carbono faz. Para existir isomeria ótica, geométrica ou plana, existem condições. A plana, na verdade, nem vai ser, porque qualquer molécula pode ter isomeria plana. É só você mudar a posição de alguma coisa, mudar a cadeia, a função, enfim. Agora, para isomeria geométrica ou ótica, tem condições. Então, sempre que ele pede qual é o tipo de isomeria, ou vai ser geométrica ou ótica. E nesse caso, a isomeria é a isomeria ótica. Já vou responder aqui, mas já vou explicar o porquê. Vocês lembram qual é a condição para a existência de isomeria ótica? Tem que ter carbono quiral ou carbono assimétrico, que é aquele carbono que está ligado a 4 ligantes diferentes por ligações simples. Vamos analisar nesse caso aquele carbono que está destacado em amarelo? Vejam. Para cima aqui, ó, ele tem um hidrogênio, estão vendo? Eu estou circulando em laranjado, tem um hidrogênio. Para o lado esquerdo, esse carbono está ligado a um metil, que é um CH3, viram? Para o lado direito, ele está ligado, olha, a essa imensa cadeia aqui. Imensa não, né? É grande. E para baixo, ele está ligado, aí sim, a uma cadeia bem grande, que é essa aqui. Olha isso, o carbono que está destacado em amarelo está ligado a 4 coisas diferentes, 4 ligantes diferentes. É um carbono quiral, que é a condição para ter isomeria ótica. Ele não pede para justificar, ele pede só o tipo de isomeria. Isomeria ótica. Vamos para o item B? Bora lá. Forneça o total de elétrons de cada íon cálcio do comprimido do suplemento vitamínico e mineral.
Considerando a constante de Avogadro igual a 6 vezes 10 a 23, calcule a quantidade de íons de cálcio ingerida diariamente ao se consumir esse suplemento vitamínico e mineral na dose recomendada. Então tem duas coisas para a gente fazer aí. Para começar, ele pede quantos elétrons tem o íon cálcio. Fácil isso aí, hein? Isso é muito típico da VUNESP. Qual é o íon cálcio? O cálcio, quando ele é na forma de íon, ele sempre está com carga 2+, isso você teria que lembrar. Afinal, ele está localizado na família 2A, ele é um metal alcalino terroso. Nesse caso, você teria que consultar também a tabela periódica. Por quê? Porque para você saber quantos elétrons ele tem, você tem que saber quantos prótons ele tem no seu núcleo. E a tabela periódica sempre é dada nas provas da VUNESP. Então, você vai consultar a tabela periódica e você vai encontrar o número atômico do cálcio igual a 20. O que significa esse 20? Que o cálcio tem 20 prótons, beleza? Vamos colocar aqui, o cálcio tem 20 prótons. Então, lembrados que os átomos, eles apresentam o mesmo número de prótons e elétrons, mas os íons não. O íon cálcio, ele não tem 20 elétrons. Ele teria 20 elétrons se fosse o átomo de cálcio. Só que ele tem essa carga 2+. O que representa essa carga 2+ mesmo? Representa que ele é um íon que perdeu 2 elétrons. Se ele tinha 20, que é o normal dele, ele perde 2 elétrons, ele passa a ter 18 elétrons. Então, a resposta do item A começa aqui, ó. Vamos colocar aqui no cantinho, ó. Cálcio 2+, ele apresenta 18 elétrons. 20 é o normal dele, perdeu 2, foi para 18. Depois ele pergunta quantos íons cálcio é ingerido diariamente por uma pessoa que toma a dose recomendada. Ok? Lembrando que eu grifei lá no enunciado que a dose recomendada é de 1.500 mg de carbonato de cálcio. Vamos anotar aqui, ó. A dose que é recomendada é de 1.500 mg de carbonato de cálcio. 1.500 mg é exatamente a mesma coisa que 1,5 gramas. Beleza? É só dividir por 1.000. Ele quer quantos íons cálcio a gente ingere e a gente sabe quantos gramas de carbonato de cálcio. Como que eu descubro quantos íons eu faço a ingestão? Eu vou precisar dissociar o carbonato de cálcio. Só que antes eu vou ter que transformar essa massa para mol. Vou mostrar para vocês o porquê daqui a pouquinho, tá? Como que eu transformo 1,5 gramas de carbonato de cálcio para mol? Usando a massa molar do carbonato de cálcio. E para isso você vai consultar de novo a sua tabela periódica. Quando você consulta a tabela periódica, você encontra a massa do cálcio próxima a 40, do carbono 12 e do oxigênio 16, só que são 3 oxigênios. 16 vezes 3 dá 48, mais 12, 60, mais 40, 100. Então, a massa molar do carbonato de cálcio é igual a 100 gramas por mol. Estão lembrados? Isso é massa molar. É a massa de 1 mol de carbonato de cálcio. Então, eu posso chegar aqui e falar assim, ó, 1 mol de carbonato de cálcio, eu calculei pelos dados da tabela periódica, tem uma massa de 100 gramas. Só que eu acabei de descobrir que eu vou ingerir diariamente só 1,5 gramas de carbonato de cálcio. Quantos mols isso vai me dar? X. Vamos descobrir quantos mols de carbonato de cálcio eu faço a ingestão diariamente. Multiplicando em cruz, eu chego a 0,015 mols de carbonato de cálcio. Isso é que a gente ingere de carbonato. Só que eu ingiro 0,015 mols de carbonato de cálcio, mas eu quero saber só de cálcio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dissociar o carbonato de cálcio. Vamos lembrar? Ó, eu vou pegar o carbonato de cálcio e vou dissociar esse composto. Ele dissocia na forma de cálcio 2+ e carbonato, que são os íons que o formam. Então, se eu sei que eu faço a ingestão de 0,015 mols de carbonato de cálcio, quanto que isso gera no meu organismo de cálcio só? É fácil, proporção estequiométrica. A proporção aqui não é de 1 para 1, 1 mol para 1 mol. Se eu tenho 0,015 mols, eu vou ter 0,015 mols, é a mesma quantidade. Por isso que eu tive que transformar para mol, porque a proporção dos coeficientes estequiométricos é em mol e não em gramas. Acabei de descobrir que a gente ingere diariamente, com esse comprimido, 0,015 mols de cálcio. Mas ele não quer o número de mols, ele quer quantos íons cálcio. Mas é fácil. 1 mol de qualquer coisa tem 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, se eu falar que eu tenho, vamos colocar aqui, 1 mol de cálcio,
Eu posso dizer que eu tenho 6 vezes 10 a 23 íons cálcio. Se eu faço a ingestão de 0,015 mols de cálcio, isso vai dar quantos íons? X. Multiplicando em cruz, a gente descobre quantos íons cálcio tem em cada comprimido, que vai dar 9 vezes 10 a 21 íons cálcio. Então, vou colocar lá no cantinho, só arrumar aqui que não é A, é B, né? A gente está no item B já. Eu tenho aqui, então, 9 vezes 10 a 21 íons cálcio como resposta que complementa a parte inicial do item B. Está resolvido, então, o exercício 1 da prova da Unisa 2020. Vamos para o exercício 2? Bora lá! O exercício 2 diz o seguinte: o suco gástrico apresenta pH igual a 2. Considere que a acidez do suco gástrico advém principalmente do ácido clorídrico e que a concentração do H+ é igual a 10 elevado ao menos pH. Forneça a classificação do ácido clorídrico quanto à sua força e apresente a concentração em mol por litro da sua solução no interior do estômago. Tudo bem? Então vamos lá. Item A. Ele quer que você classifique o ácido clorídrico como forte, moderado ou fraco. Você teria que lembrar. O HCl é considerado um ácido forte. O HCl, pessoal, é um hidrácido. Ele não tem oxigênio, então não tem regra. A gente acaba memorizando. Só existem 3 hidrácidos fortes. Quais são? O HCl, o HBr e o HI. Clorídrico, bromídrico e iodídrico. Então era só falar. HCl é um ácido forte. Ele quer a concentração em mol por litro. Se eu sei que o pH é igual a 2, dá para achar a concentração de H+, porque o pH ele é em função da concentração de H+. Vamos lembrar aqui, ó, o pH é igual, para quem não lembra, menos log da concentração de H+. Isso é pH, beleza? Quanto vale o pH aí mesmo? 2. Vamos substituir? Vai ficar 2 é igual menos log da concentração de H+. Tranquilo? A gente não está acostumado a tirar menos log. Vamos tirar esse sinal negativo? Vamos multiplicar tudo por menos 1? Aí vai ficar menos 2 aqui e aqui vai ficar mais. Aí a gente consegue resolver. Quando não tem base é porque a base é 10, não é? Então vamos lá. Como que eu resolvo esse logaritmo? 10 elevado a menos 2 tem que dar igual à concentração de H+. Então, simplesmente, a minha concentração de H+ é igual a 10 a menos 2 mol por litro. Se a concentração de H+ é 10 a menos 10 mol por litro, é porque a concentração do HCl também é 10 a menos 2 mol por litro. Vamos considerar uma ionização total, tá? Ele pede a de H+. Mas como é na proporção de 1 para 1, não é? Considerando uma ionização total porque é um ácido forte, eu posso considerar isso também. Mas a resposta é 10 a menos 2 mol por litro. Vamos para o item B? Apresente a equação química balanceada que ocorre dentro do estômago com o composto de cálcio do comprimido. Você não precisava saber montar essa reação, embora seja uma reação muito importante que todo mundo estuda. Porque no enunciado ele te fala tudo que forma. Lá no primeiro enunciado, se não lembra, volta aí ao vídeo e vai para o enunciado, porque o enunciado valia para as 2 primeiras questões. Ele fala o seguinte no enunciado, que o carbonato de cálcio, que é um composto de cálcio que tem no comprimido, quando ele chega no estômago, que está cheio do quê? De ácido clorídrico, acontece uma reação, e nessa reação, segundo ele, a formação do quê? De cloreto de cálcio, de CO2 e de água. Isso é tudo dito no enunciado, mas é uma reação de dupla troca que a gente monta normalmente, então é importante que você saiba montar também. Beleza? Ele quer ela balanceada. Para balancear essa equação, basta colocar um 2 na frente do HCl. Vejam, eu fiquei com 2 Hs antes da seta e 2 depois. Eu estou com 2 cloros dos 2 lados. Eu estou com 1 cálcio dos 2 lados. Eu estou com 3 oxigênios dos 2 lados. E eu estou com 1 carbono de cada lado. Então, a reação já está balanceada. Só que não para aí. Olha o que ele pede. Calcule a quantidade em mol de CO2 que se forma nessa reação. Considere que há um excesso de HCl, beleza?
Se a gente consome um comprimido que tem 1.500 miligramas de carbonato de cálcio, ou seja, 1,5 gramas, é essa quantidade que eu vou consumir dele. Veja, 1,5 gramas. Ele quer saber quantos mols de CO2 vão se formar nessa reação. Cálculo estequiométrico, porque a gente tem uma reação, a massa de uma substância, que é o número de mols da outra. Vamos lá? Como que eu resolvo esse cálculo estequiométrico? Estão lembrados? Primeiro, existe uma proporção estequiométrica aqui dos coeficientes do balanceamento, que é de 1 para 1. Então, eu posso dizer que a cada 1 mol de carbonato de cálcio, eu formo 1 mol de CO2. Mas temos um problema aqui. Do lado esquerdo, eu tenho gramas em cima e mol embaixo. Não posso. Quem já assistiu a minha playlist de estequiometria sabe como a gente resolve isso. Eu vou ter que apagar esse mol aqui de baixo e vou ter que trocar por grama. Ou seja, basta eu descobrir quanto que pesa 1 mol de carbonato de cálcio, usando a massa molar dele. A gente já calculou no exercício anterior. Lembra? 40 aqui, 12 aqui, 16 aqui. Dava uma massa molar de 100 gramas. Então, eu apago o mol e troco pela massa molar, para ficar grama em cima e grama embaixo, e assim eu poder cancelar. Do lado de lá, eu quero calcular o número de mols em cima, então eu vou deixar embaixo em mol, porque é a unidade que eu estou querendo chegar. Então, é só multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, a gente chega à conclusão que o número de mols formado, eu vou jogar aqui para cima, ó. O número de mols é igual a 0,015 mols de CO2. Portanto, a gente tem aí a reação balanceada, que ele pede, e a quantidade em mols de CO2 que é fabricada quando o carbonato de cálcio chega no estômago. Certo? Vamos para o exercício 3? Bora lá! Ixi, vem um exercício desse aqui, as pessoas até assustam, né, com a molécula, mas é tranquilo, ó. Em um experimento de química para o estudo de carboidratos, foi preparada uma mistura homogênea usando-se 1.250 kg de açúcar comum, a sacarose, e 500 ml de água destilada a 60 graus Celsius. Essa mistura foi resfriada naturalmente e mantida em repouso a 20 graus Celsius. Após algumas horas, os cristais de açúcar foram separados da fase líquida. Beleza? Esse exercício tem um erro, e eles não assumiram o erro. Tá? Como que você vai preparar uma solução, uma mistura homogênea com 1.250 kg de açúcar e só 500 ml de água? É você pegar mais de um saco de 1 litro, de 1 quilograma, e misturar com meio litro de água. Não dissolve tudo. Mas eles não aceitaram, eles deixaram do jeito que estava, mas eles consideraram, quem percebeu que o certo era 1.250 gramas. 1.250 quilogramas, imagina quantos pacotes você vai ter que ter de açúcar, né? Se cada pacote tem 1 quilograma, você vai ter que ter 1.250 pacotes. Não faz sentido. Mas eles aceitaram quem percebeu essa falha, mas deram como resposta certa também quem manteve o que estava dado no enunciado. Tá certo? Na solução da fase líquida, a sacarose foi hidrolisada em meio ácido, resultando na formação da frutose e da glicose. A essa mistura foi adicionada levedura e, por meio de fermentação da glicose e da frutose, formaram-se etanol e gás carbônico. Cite o nome da principal interação intermolecular que ocorre entre as moléculas do solvente e dos carboidratos empregados nesse experimento. Olha a sacarose lá em cima e o solvente é água. Depois, apresente a fórmula estrutural da molécula do gás formado na fermentação da glicose, que ele disse que é o gás carbônico, CO2. Muito fácil esse item A. Pessoal, qual é a força ou qual é a interação intermolecular existente entre moléculas de água e essa molécula aí de sacarose? Ligação de hidrogênio. Porque nas duas tem H ligado ao FON, tem H ligado ao oxigênio. Eles interagem por ligação de hidrogênio. Por isso que o açúcar se dissolve na água. Então aqui a gente tem a interação ligação de hidrogênio. Se você prefere escrever ponte de hidrogênio, não tem problema. Tá? Mas a forma mais correta hoje é escrever ligação de hidrogênio. E ele quer a fórmula estrutural do gás carbônico. Se você não lembrasse de cara, você teria que montar as ligações. Vamos montar para a gente treinar? O carbono ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele precisa fazer 4 ligações para se estabilizar. O oxigênio já tem 6, então eles vão fazer ligação covalente. Vem um oxigênio que tem 6 e faz 2 ligações com carbono. Tá ótimo para o oxigênio. Só que o carbono precisa de mais 2. Então vem mais um átomo de oxigênio aqui
e faz mais 2 com carbono. O carbono conseguiu fazer suas 4 ligações e cada oxigênio fez 2. Beleza? Então, vamos anotar aqui a fórmula estrutural. Ele pede a estrutural. Qual é a fórmula estrutural? O C fez 2 ligações com O e 2 com outro O. Tá aí o CO2. Do lado, a gente tem a fórmula de Lewis, ou a fórmula eletrônica. A fórmula estrutural é quando a gente coloca as ligações por meio de tracinhos. Vamos para o item B? Bora lá. Bom, o item B diz assim: analise a curva de solubilidade da sacarose. Eu trouxe aí em cima o comecinho do enunciado para quem não lembrar, tá? Então você tem uma curva de solubilidade crescente aí. Apresente a temperatura em que se iniciou a cristalização da sacarose. Depois, calcule a massa em gramas de sacarose cristalizada no final do experimento a 20 graus Celsius. Porque o que acontece? Lembra o que ele fez? Ele disse que preparou uma mistura colocando 1.250 kg de açúcar com 500 ml de água a 60 graus Celsius. Tá certo? Depois ele disse que foi mantido em repouso a 20 graus Celsius e após algumas horas os cristais de açúcar foram separados da fase líquida. Quando começou a cristalização? Gente, logo a hora que você joga 1.250 kg de açúcar em meio litro de água, não é? Já vai começar a cristalizar. Por quê? Vamos analisar no gráfico. A 60 graus Celsius, que está lá no eixo X, qual é a solubilidade? Se você for subir aí, mais ou menos, ó, vamos colocar aqui próximo de 300, só para você ter uma ideia. Próximo de 300. Essa solubilidade, olhem lá no eixo Y, está medida em gramas para cada 100 gramas de água. Então eu posso falar que a 60 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade da sacarose é de aproximadamente 300 gramas de açúcar para cada 100 gramas de água. Isso é o que dá para dissolver, beleza? Isso é o que dá para dissolver. Significa que se eu pegar 300 gramas de sacarose, eu consigo dissolver em quanto de água? Em 100 gramas de água. Mas quanto eu tinha de água mesmo? 500 ml, que é 500 gramas, né? Porque a densidade da água é de 1 grama por ml. Então, se eu tenho 500 gramas, quanto de sacarose eu vou conseguir dissolver? Só X gramas. Multiplicando isso aí em cruz, ó, dá para simplificar 2 zerinhos daqui com 2 aqui, vai ficar 5 vezes 300. Multiplicando isso em cruz, vai ficar x é igual a 5 vezes 3, 15, 1.500 gramas. Olha isso. Dá para dissolver só 1.500 gramas. Ele colocou 1.250 quilogramas. Concordam que o certo era 1.250 gramas? Justamente, né, para dar ruim aí, para dar uma mistura realmente homogênea, só podia ser 1.250 gramas, mas eles mantiveram 1.250. Então, o que você teria que perceber? Para responder certo isso, simplesmente falar que só pode dissolver 1.500 gramas. Se eu joguei muito mais do que isso, já vai cristalizar nessa temperatura. Então, eu posso dizer que a cristalização, a resposta da primeira parte. Deixa eu colocar lá em cima as respostas, melhor. A gente faz os cálculos aqui e deixa a resposta lá no cantinho. A cristalização inicia-se a 60 graus Celsius, que é a temperatura que ele começou a preparar essa solução. Ok? Se você depois quiser fazer com 1.250 gramas para treinar o que seria o certo, pode tentar, beleza? Depois ele quer saber, calcule a massa em gramas de sacarose cristalizada no final do experimento a 20 graus Celsius, porque depois ele vai resfriar para 20. Quando ele resfria para 20 graus Celsius, vamos agora pensar 20 graus Celsius. Qual é a solubilidade a 20 graus Celsius? Olha lá no gráfico. Se você subir até o gráfico, vai dar exatamente no 200. Conseguem ver? Então, eu posso dizer que o coeficiente de solubilidade da sacarose é de 200 gramas para cada 100 gramas de água. Beleza? O que significa isso? Isso que você tem que saber. Que se você pegar 200 gramas de sacarose nessa temperatura, se você pega 200 gramas, você consegue dissolver em 100 gramas de água. Só que quanto de água você tinha? 500 ml, 500 gramas. Então, quanto de fato você consegue dissolver de sacarose? X. Também cancelo 2 zerinhos, 5 vezes 200 dá 1.000 gramas. Ou seja, 1.000 gramas de sacarose dissolve nessa temperatura.
Só 1.000 gramas, pessoal. 1.000 gramas é a mesma coisa que 1 quilograma, concordam? 1 quilograma de sacarose dissolve, o resto cristaliza. Quanto que você tinha no total? 1.250. Se 1 quilograma vai dissolver, os outros 1.249 quilogramas vão cristalizar. Entendem? Então, a 20 graus Celsius, vamos colocar aqui, ó. A 20 graus Celsius cristaliza 1.249 quilogramas de sacarose. Da onde veio esse 1.249? Todo mundo entende? Veio da quantidade que eu tinha, que era 1.250, menos 1, que foi a massa que dissolveu, que eu calculei aí no exercício. Então, 1.249 quilogramas é o que cristalizou. Resposta do exercício B, exercício que envolve coeficiente de solubilidade. Vamos para o último exercício, exercício 4? Bora lá. Exercício 4. O peróxido de hidrogênio, H2O2, que em solução aquosa é conhecido como água oxigenada, é um reagente muito empregado na área médica e farmacêutica, pois apresenta propriedades antissépticas. Começou a ser comercializado no século XIX e sua síntese era realizada por meio da reação do óxido de bário com o excesso de oxigênio e posterior adição de ácido sulfúrico ao meio reacional. O ácido sulfúrico reage com o peróxido de bário, que é o BaO2, resultando no peróxido de hidrogênio de acordo com a equação abaixo. Temos aí a equação de formação, de produção da água oxigenada por meio desses reagentes. Atualmente, a produção de água oxigenada é feita por processo eletrolítico. Vamos lá. A. Empregando o modelo de Lewis, represente as ligações químicas na molécula de água oxigenada. Beleza? Então, para quem não lembra, já fizemos muito isso nas aulas, inclusive a água oxigenada. O oxigênio ele tem 6 elétrons. Beleza? Ele tem que fazer 2 ligações. Ele faz uma com H e uma ele faz com outro oxigênio. Só que o outro oxigênio tem que fazer mais uma. Então, ele vai lá e faz mais uma com H. Os oxigênios têm que fazer 2 ligações. Fizeram. Cada hidrogênio só pode fazer uma ligação. Fizeram também. Então, eu tenho aí a fórmula de Lewis para a água oxigenada. Depois, forneça o número de oxidação do átomo de oxigênio nessa molécula. Se você lembrar que um peróxido é quando o oxigênio tem NOx menos 1, acabou. Se você não lembrar, é só você analisar nesse caso. Entre o oxigênio e o H, quem que é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, o oxigênio puxa o elétron do H para perto dele. Entre o O e o O, ninguém puxa. Entre o outro oxigênio e o H, quem puxa? O oxigênio puxa para ele. Tudo bem? Então, vamos analisar. O H está se afastando do seu elétron, está ficando com carga mais 1. O oxigênio está ganhando, se aproximando de um elétron, fica menos 1. A mesma coisa acontece com o outro oxigênio e com o outro hidrogênio. Vejam que a soma dos NOx dá nula. Tem que dar sempre. Então, eu posso dizer que num peróxido isso sempre vai acontecer. O NOx do oxigênio é igual a menos 1. E vamos para o item B para finalizar aí a prova da Unisa 2020. Considere a equação termoquímica de decomposição do peróxido de bário. Uma outra equação que ele te dá aí. Escreva a equação global do processo de produção do peróxido de hidrogênio a partir do óxido de bário e calcule a variação da sua entalpia. Olha isso. Lá em cima ele fala que se fabrica água oxigenada por meio do peróxido de bário. Mas ele quer que você dê um jeito de formar uma reação que fabrica água oxigenada, peróxido de hidrogênio, por meio do óxido de bário, que é o BaO. E ele te dá 2 equações para você inverter, multiplicar, dividir, e a hora que você somar, você chegar naquela que você quer. Então, o que eu vou ter que fazer com a primeira reação? Eu vou ter que manter ela intacta. Por que eu vou ter que manter a primeira reação intacta? Eu vou copiar ela aqui e já mostro para vocês. Ó. A primeira reação é essa aqui, BaO2, sólido, mais mais ácido sulfúrico aquoso, formando sulfato de bário aquoso, mais a tal da água oxigenada, tá aqui, líquida. O ΔH dessa reação é menos 165 kJ por mol. Por que essa reação eu tenho que deixar intacta? Porque nessa reação tem água oxigenada do lado dos produtos. E eu quero produzir água oxigenada. Eu quero produzir o peróxido de hidrogênio. Então eu tenho que deixar essa reação do jeito que está. Só que a reação de baixo eu vou ter que inverter. Por quê? Porque
o exercício quer que eu fabrique água oxigenada a partir do óxido de bário. E o óxido de bário, ele está do lado dos produtos na segunda reação, ele tem que ficar do lado dos reagentes. Então a gente vai ter que inverter a reação de baixo. Invertendo a reação de baixo, vai ficar assim, ó, BaO mais BaO sólido mais meio O2 gasoso vai formar do lado de lá BaO2 sólido. Inverti a reação. Quando eu inverto uma reação, o ΔH troca o sinal, vai ficar menos 81 kJ por mol. Vamos somar essas duas reações? Vamos somar essas duas reações para ver se a gente chega onde a gente quer. Vamos lá. Como que eu somo reações? Cancelando o que tem em comum de um lado e do outro. Veja, eu tenho BaO2 desse lado e BaO2 do outro. Eu sumo com peróxido, porque eu não quero que tenha peróxido, eu quero que tenha óxido de bário. O que sobrou aí? Vamos analisar. Sobrou. E aí a resposta, que é a equação global. Sobrou BaO, que é o óxido de bário, mais o ácido sulfúrico, aquoso, mais meio O2 gasoso. Veja, eu estou partindo do óxido de bário agora, do BaO, para formar o quê? Que sobrou do lado de lá? BaSO4, que não importa para mim, mas sobrou o H2O2, líquido. Temos aí a reação que ele queria, a reação de fabricação da água oxigenada. Vou circular lá, ó, a partir de quem? Do óxido de bário. Se eu cheguei onde eu queria, agora é só somar os dois ΔH, eu vou ter o ΔH da reação. Então, ao somar menos 165 com menos 81, juntando tudo isso, a gente vai chegar a um ΔH de menos 246 kJ por mol. Portanto, eu posso dizer que o ΔH dessa reação, que é a junção dos outros dois, é igual a menos 246 kJ por mol. Beleza, pessoal? Aqui, então, a gente encerra a resolução da prova da Unisa 2020 do segundo semestre. Se você curtiu esse vídeo, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dá um joinha aí no meu vídeo, compartilhe com seus amigos que também não prestam Unisa, mas que prestam qualquer vestibular da VUNESP. Isso vai ajudar bastante no meu canal. Até a próxima. Tchau, tchau!